Amém, queridos. O tema de hoje é Pai Nosso, e eu quero falar sobre sinceridade. O texto está em Mateus capítulo 6, versículo 5, e a palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, nos apresentamos a Ti agora, neste culto que estamos entregando ao Senhor, e pedimos a Tua manifestação agora através da Tua palavra. Ó Deus, usa a minha vida pela Tua misericórdia e fala com este povo. Nós desejamos Te ouvir, Pai. Faça valer a unção agora sobre as nossas vidas. Nós desejamos e almejamos a Tua presença em nosso meio. Vem e fala, porque estamos prontos para ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós aprendemos com o Senhor que nós precisamos nos relacionar com Ele. O nosso Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus impessoal, nós nos relacionamos com Deus. Nós temos uma relação íntima com o nosso Deus. Diferente de uma reza, que a gente fala uma espécie de mantra, para ver se acontece alguma coisa no mundo espiritual. A oração é muito mais do que uma reza já programada. A oração é um relacionamento sincero daquele que está orando com o nosso Deus. Nós sentimos aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos ter um relacionamento, não é só chegar no meio de uma praça, como diz aqui na palavra, no meio das ruas, e em pé, começar a orar para que todo mundo veja que eu estou orando, e na verdade eu estou querendo fazer média com Deus e com as pessoas. Deus fala na palavra aqui, que nós devemos tomar cuidado com os hipócritas. Ele começa a falar isso no versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Os hipócritas são aqueles que com os lábios adoram a Deus, mas o seu coração está longe do Senhor. Ele está presente fisicamente na igreja, mas ele está pensando em outra coisa, e nesse culto, ele não está cultuando a Deus, mas ele está pensando nos seus problemas, na sua vida, em pecados, em coisas tão obscuras às vezes, e a pessoa não está realmente se relacionando com Deus. E eu queria ensinar vocês hoje, porque o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado numa relação sincera. A nossa oração, ela tem que ser muito sincera a Deus. E às vezes eu fico vendo que a gente fala algumas coisas que a gente não está sentindo. Acontece muitas vezes no louvor isso. Por exemplo, a gente está cantando assim, com os nossos lábios está saindo assim: quando estou em tua presença, dá vontade de pular. Mas na verdade não dá vontade de pular. Dá vontade de dançar, mas não dá vontade de dançar. Tem horas que nós estamos adorando a Deus com os nossos lábios, e dos nossos lábios está saindo assim: me derramar aos teus pés, mas na verdade não estou me derramando. É como se eu estivesse cantando assim: e me derramar a seus pés. Aí eu pego o celular e começo a ver meu WhatsApp. Mais perto eu quero estar. Não parece. Não parece que há verdade nisso. Não parece.
E nós aprendemos a oração que nós chamamos de Pai Nosso, que na verdade é uma oração dominical. Como ela começa com o Pai Nosso, nós apelidamos ela de Pai Nosso. Então a gente começa e aprende desde quando era pequenininho em Barbacena, que a oração do Pai Nosso, ela deve ser repetida várias vezes. Por exemplo, você pecou? Pequei. 40 vezes o Pai Nosso. Que pecado foi? Foi o pecado grave. 58 vezes o Pai Nosso. E você? Então, mais 55 vezes o Pai Nosso. Quem sabe você, quer dizer, aí eu vou lá e começo a repetir, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso está no céu, santificado. Que relação é essa com Deus? Que relação nós temos com Deus? Relação de hipocrisia. Então o que o Senhor nos ensinou aqui, não foi uma reza para que possamos repeti-la o tempo todo. O Senhor nos ensinou aqui um modelo de relacionamento com Ele. Como nós devemos nos relacionar com o Senhor, sem qualquer tipo de hipocrisia. E há uns 5 anos atrás, irmãos, eu enxerguei essa oração de uma outra forma. Isso sempre ficou no meu coração e eu quero trazer como palavra para vocês hoje. Como enxergar essa oração do Pai Nosso e vermos se nós estamos fazendo essa oração religiosamente ou se estamos fazendo essa oração com toda sinceridade. Amém? Primeira coisa, nós começamos a orar a oração do Pai Nosso dizendo assim: Pai. Só que eu não posso falar Pai se eu não tenho um relacionamento com o nosso Deus de filho. A gente começa a dizer assim: Pai Nosso. E já subentende que se eu chamo Ele de Pai, eu devo ser filho. E às vezes nós somos hipócritas, porque chamamos Deus de Pai, e Deus olha e fala assim: eu nem sabia que você era meu filho, porque você não se comporta como meu filho, você não fala como meu filho, você não está sempre na casa do Pai, você não obedece às minhas leis, você não obedece os meus preceitos, você não anda comigo, aliás, você nem fala comigo. Então a gente começa a dizer assim: Pai. Aí ele fala: quem é você? Porque parece que não há um relacionamento verdadeiro de pai e filho. Orar o Pai Nosso subentende sinceridade. E quando eu digo assim, Pai, eu tenho que me comportar como um filho de Deus. O filho é obediente, o filho é submisso. Há um jargão no mundo que diz assim: todos são filhos de Deus. Isso não é uma verdade, irmãos, não é uma verdade. No que diz respeito à criação, todos são filhos de Deus. No que diz respeito à vida espiritual, nem todo mundo é filho de Deus. Eu peguei um texto que diz assim, Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Por isso eu não posso falar Pai, se na verdade não me comporto como um filho. Vocês têm se comportado como um filho, para chamar Ele de Pai. Pai, que Pai? Eu sou o filho, ou você é um bastardo? Nós precisamos aprender a ter esse relacionamento de filho. Jesus falando com os fariseus em João 8,44, Ele disse assim no comecinho: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha, quem é seu pai é o diabo, porque você quer fazer os desejos dele. Eu não sou teu pai, não. É como se Deus falasse assim: o filho tem o mesmo DNA do pai. Geralmente o filho nasce com a mesma cara do pai. Acho que é só minhas filhas que não nascem nem com a minha cara, nem com a cara da pastora. Não é? Mas geralmente os filhos são a cara. Você olha e fala assim: é sua filha, é seu filho, né? Você já olha, você já vê a característica do pai estampada no filho. Eu te pergunto, você que está aqui hoje e quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus, quando você chama Ele de Pai, todos veem na tua cara que você é filho dele? Está estampado em você que você é filho, para você falar e chamar Ele de Pai? Você tem o DNA dele, você tem as características dele, você se comporta como ele, você fala como ele.
Se você fechar o olho e meu pai espirrar, ou eu espirrar, você não sabe quem espirrou. Porque o nosso espirro é igual, Deus fez igual. Pá, pum. Se ele espirrar ou eu espirrar, o barulho é igual, é igual. Que coisa engraçada. Será que os atributos de Deus são visíveis na sua vida? O amor, a justiça, a santidade de Deus, será que é estampada em você como filho? Por isso, vamos começar agora a analisar a oração do Pai Nosso com muito mais sinceridade. Perceba, hoje eu quero mostrar para vocês que a hora de orar o Pai Nosso, nós não podemos fazer apenas um mantra religioso, espiritual, achando que vai acontecer algum milagre, mas Pai Nosso é relacionamento com Deus. E agora nunca mais você vai orar o Pai Nosso da mesma forma. Depois do culto de hoje, nunca mais você vai orar o Pai Nosso da mesma forma. Porque a primeira coisa que você vai falar é Pai. A hora que você falar Pai, você vai lembrar assim: será que eu posso chamar Ele de Pai? Será que eu sou filho de Deus? Eu tenho uma relação de filho de Deus? Outra coisa interessante na oração do Pai Nosso: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Eu não posso dizer assim, santificado seja o teu nome, se eu que sou chamado pelo nome do Senhor, porque segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós somos chamados pelo nome do Senhor, eu não posso dizer santificado seja o teu nome, se eu que carrego o nome dele não sou santo. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: poxa, você que é crente? É isso que é ser santo? É isso que é ser santificado seja o nome do Senhor? Irmãos, veja como as igrejas hoje perderam o crédito, perderam a simpatia. O termo pastor hoje já é um termo pejorativo, parece estar xingando a pessoa, pastor. Parece que é um palavrão já. Não há mais santidade nas condutas, não há mais seriedade de um cristão verdadeiro, que não mente, que só faz aquilo que é correto e não se corrompe com a corrupção desse mundo, que é bom pagador, cristão bom pagador. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu aqui do Boqueirão, foi numa loja aqui da Kennedy para comprar um carro. Chegou na loja e disse assim: quero comprar um carro financiado. Faz anos já isso. E ele, o vendedor falou assim: não, tudo bem, qual que é a sua profissão? Ele falou: sou pastor. O cara falou: meu, acho que isso não é profissão, acho que não entra tem um catálogo de profissão aqui, mas isso aí acho que não entra. Aí ele, mas é a minha única fonte de renda, eu sou pastor integral da igreja. Ele começou a conversar sobre isso, ele falou: não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar pro promotor aqui do Banco Pan-Americano. Naquela época tinha aquele Nextel, grandão assim, tijolão, que você apertava e já tocava lá. E ele falou: peraí que eu vou chamar o cara aqui, ele vai dar um jeito. Fulano, tudo bem? Tudo bem. Eu estou com um pastor, estou com uma pessoa aqui, e ele quer passar a ficha e tal. Ah, tá, qual que é a profissão dele? Ah, ele é pastor. Ah, então, cara, você sabe que não passa, meu. A resposta do cara: não vai passar, você sabe que não passa. O vendedor ficou tão assim, falou assim: você quer ver, pastor, uma coisa? Fica vendo. Pegou o rádio e chamou outro promotor de outro banco. E disse assim: pastor, escuta aí. Colocou no viva voz e falou assim: ô fulano, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu estou com uma pessoa que ela quer comprar um carro, precisa da sua força aí. Ah, pode falar. Porque esses promotores têm poder de dar uma canetada lá, né? Falou: ó, só que é o seguinte, a profissão dessa moça, estava mentindo, né? É assim, ela é uma mulher da vida. Sabe uma mulher da vida? Não sei como falar. Ah, não, já entendi. Pode mandar que a gente aprova. Veja, quando a gente fala que é pastor, parece que perde o descrédito. E às vezes até algumas pessoas com uma conduta deplorável têm mais crédito que muitos pastores. E é triste, porque nós que somos chamados pelo nome do Senhor. Mudou um vizinho do meu pai ontem, aí eu fui lá, pagar o aluguel do proprietário e tal. Eu fiquei 5 minutos, a mulher olhou para mim e disse assim, meu pai está aqui para confirmar. Falou assim: você é diferente. Olhei para o meu pai, fiquei quieto. E ela falava de novo: mas esse rapaz é diferente, esse rapaz é diferente.
Aí o dono da casa disse assim para ela: esse rapaz está aqui com o pai dele há 6 anos, nunca atrasou um dia sequer o aluguel aqui da minha casa. E eu fiquei muito feliz por isso. Ele repetia para a mulher: esse rapaz aqui está aqui há 6 anos, o seu Benê está aqui na casa há 6 anos, nunca atrasou o aluguel. Falava porque ela estava acabando de alugar a casa ali. Como é bom nós darmos bom testemunho. Como é bom nós elevarmos o nome do Senhor com a santidade da nossa própria conduta. A nossa conduta tem que santificar o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Ele fala: eu sou santo, estou aqui, agora sede santos, como eu sou santo. E assim a gente vai mostrar o Deus que nós servimos de verdade. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você precisa brilhar nesse mundo corrupto. Você precisa brilhar nesse mundo corrupto. Você precisa ser a luz desse mundo. Você precisa romper toda a ligação com prostituição, porque esse mundo já virou um mundo de prostituição. Irmão, como é que você quer ser diferente? Se você faz parte de um grupo do WhatsApp do seu trabalho que posta pornografia e você assiste, as pessoas que estão nesse grupo sabem que você assiste, dá para ver no WhatsApp. Aí você usa como justificativa assim: olha, mas é que é o grupo do trabalho, é que são meus amigos. Você nunca vai mostrar que o nome do Senhor é santificado se você não for diferente. Não é ser diferente com a sua roupa, porque alguns acham que se colocar um terno é diferente, se você tiver uma saia até o pé, se você tiver o cabelo até o pé, mas aí a língua também até o pé, não adianta nada. Nós precisamos entender que o que vai mostrar a santidade do Senhor não é nosso estereótipo, mas a nossa conduta, quando as pessoas verem uma igreja séria, uma igreja honesta, pessoas que ela pode falar: esse aí é cristão, e esse aí você pode confiar. Esse aí, ele está pedindo fiado aí, sei lá, pode deixar porque ele é cristão, e ele jamais vai deixar de pagar. Esse aí nunca vai furtar a sua empresa, pode contratar ele, nunca, porque ele é cristão. Olha, esse aí, ele nunca vai se envolver com prostituição, pode deixar sua filha casar com ele, pode deixar seu filho, esse aí não se mistura com essas coisas. Santificado seja o nome do Senhor, é o que nós lemos na palavra. Aleluia. Outra parte da oração diz assim: venha o teu reino. Mas eu não posso dizer venha o teu reino, se na verdade eu desejo o mundo. Então eu digo assim: venha o teu reino, mas Deus sabe que da minha boca não está saindo verdade, porque eu digo assim: venha o teu reino, mas o que eu quero mesmo é viver aqui nesse mundo. Eu não quero viver o reino de Deus na minha vida. Sabe o que é o reino de Deus? De manhã eu dei um exemplo muito bom. Sabe o que é uma embaixada? Por exemplo, aqui no Brasil existe a embaixada americana. Dentro da embaixada americana, naquele setor, é território americano. Mesmo estando aqui no Brasil, você está no Brasil, mas ali é a embaixada americana. Quando a pessoa passa pelo portão, ali é território americano. Da mesma forma, quando eu falo assim: Senhor, venha o teu reino, a igreja é a embaixada do reino de Deus. A igreja é a embaixada, e nós, Senhor, venha o teu reino, implanta o teu reino aqui em nós, para que possamos amar como é no céu, assim na terra, como é no céu. Nós queremos nos amar igual, nós queremos te louvar, nós queremos fazer um pedacinho do céu aqui, mas na verdade, quando você olha assim: Senhor, venha o teu reino, ele fala: hipócrita, você ama mais o mundo do que a Deus, e quem ama mais o mundo não pode amar a Deus, é inimigo de Deus. Como é que eu posso chamar venha o teu reino? Como? Porque parece que para alguns, o reino de Deus é uma coisa chata.
Alguns não vão gostar do reino de Deus. Você não pode fumar. Você fala, vem o teu reino, mas eu não quero o teu reino, eu quero ficar com o meu cigarro. Eu quero ficar com a minha bebida. Eu quero ficar com a minha prostituição. Aí Deus fala, por que você está pedindo o meu reino? Você não gosta, aliás, por que você está pedindo para ir para o céu? Você não vai gostar do céu. Aqui no céu você não vai poder fazer fofoca como você faz. Aqui no céu você não vai poder falar mal dos outros. Aqui no céu você não vai poder contar sua mentirinha. Aqui no céu você não vai poder pegar a mulher dos outros como você pega aqui na terra. Aqui no céu você não vai poder adulterar como você adultera na terra. Por que você pede o reino de Deus se você quer o mundo? Que hipocrisia é essa? Nós dizemos assim, Senhor, venha o teu reino, mas você deseja o mundo. Você quer muito mais as coisas desse mundo. Você está amando muito mais as coisas da carne, que são temporais e passageiras. Nós devíamos amar as coisas eternas, que têm um valor incalculável, irmãos. Aleluia. Outro, são só 94. Outro, na mesma oração está assim, faça a tua vontade. Essa parte talvez seja uma das partes mais hipócritas que nós oramos. Senhor, faça a tua vontade. Eu não posso dizer faça a tua vontade, se eu só aceito a minha vontade. Faça a tua vontade. Você tem certeza que está pedindo isso? Você não quer. Você não aceita o meu não. Você não aceita quando eu dou outra direção para você, você fala não na minha cara. Você ora, faz a tua vontade, mas quando eu faço, você fala, você está fazendo errado, Deus. Vou te falar como é que eu orava antes de namorar com a pastora Vanessa. Esse casal aqui acompanhou essa situação. Antes de namorar com a pastora Vanessa, nós fomos orar. Nós fomos orar, Senhor. E aí a gente orava tal, e eu orava assim, vou te revelar a minha oração. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, se não for ela a mulher da minha vida, eu aceito, mas que seja pelo amor de Deus. Era essa a minha oração. Senhor, se o Senhor falar não para mim, tá bom, Pai, mas pelo amor de Deus não fala. Não fala não, não fala. Mas eu estava aberto, Senhor. Ia ser difícil. E quando é difícil a gente receber a vontade de Deus? Porque quando a vontade de Deus é de acordo com a nossa vontade, eu disse, Deus tem uma vontade boa, perfeita, agradável. Esse Deus é maravilhoso. Mas e quando a vontade de Deus não é a nossa vontade? E se a vontade de Deus for que você não coma a árvore que você quer comer? Como Adão. Deus, faça a tua vontade, tá bom, minha vontade é que você não coma dessa árvore. Tá bom. Que história é essa de faça a tua vontade se eu quero comer a árvore que você fala que não é para eu comer? E quando é mais sério? E se a vontade de Deus for que você tem que entregar o seu filho, como Abraão entregou Isaac? Mais ainda, irmãos, e se a vontade de Deus for te colocar numa prova, como colocou Jó? Se não era a vontade de Deus, era pelo menos a permissão de Deus que isso acontecesse. E quando a vontade de Deus envolve perder pessoas queridas, como envolveu com Jó, porque ele perdeu 10 filhos, não é um não, ele perdeu 10. E quando eu digo assim, Senhor, faça a tua vontade, ele fala, tá bom, vou fazer, vai morrer seus 10 filhos. Foi com Jó. E aí? Você continua? Porque Jó continuou fiel. Jó disse assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Não aceitei o bem do Senhor, como não aceitaria o mal. Bendito seja o nome do Senhor, e em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. E quando a vontade de Deus não é aquilo que eu estou esperando, Jesus orou ao Pai dizendo assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta? Não é possível. Mas não faz a minha. Não faz a minha. Olha, há muita diferença também de falar assim, ó, faça a tua vontade, e dizer assim, não faz a minha vontade.
Só a tua vontade. E se eu orar como Jesus, e se eu orar como Pedro, que pediu 3 vezes que Deus tirasse o espinho da carne dele, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, eu não vou tirar o espinho. E eu não vou tirar o espinho. Hein? Quanta hipocrisia nós falamos quando... Agora vai mudar um pouco a hora de você orar o Pai Nosso. Pai, será que eu sou filho? Santificado, será que eu sou santo? Faça a tua vontade. Não sei, faz, vai. Qual que é? Dá para revelar antes. Nós éramos pastores do quarentenário em 2003. Uma moça veio pedir oração para a gente. Eu quero que você ore para meu namorado voltar. Eu respondi assim: olha, essas orações é mais no poste você vê isso, né? Traga seu amor de volta em 12 dias. Aqui é um pouco diferente. Nós vamos orar para que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Não, essa oração eu não quero. Ela falava para a pastora Vanessa. Aí a pastora, não, mas tudo bem, eu sei que você quer orar, porque se não for de Deus, não, essa oração eu não quero. Não, mas nós só vamos orar se for assim. Olha, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. Ela, não, mas não é essa, não, eu quero que ele volte. E a gente ficou debatendo, até que chamava, não vou orar, falar, tá bom, ora, vai. Aí eu orei: Senhor, já feita a tua vontade. Ela saiu emburrada, nunca mais voltou para a igreja. Como é que você está aqui, orando? Qual é a tua relação na hora da oração, irmãos? É sincera? A ponto de você abaixar a tua cabeça e dizer assim: Senhor, faça a tua vontade independente da minha. É muito relacionamento com um pai, é muita confiança também num pai, tão amoroso como nós. É muita confiança, muita. Outra, perdoa as minhas dívidas. Eu não posso orar, perdoa as minhas dívidas, se na verdade eu acho que eu não devo nada. E há pessoas que acham que são santos. Diz: Senhor, eu não sou como... Lembra aquela história do homem orando, fariseu, dizendo assim: Senhor, não sou como esse homem que batia no peito e dizia assim: sou pecador. Ele falava: eu não sou como esse aí. Esse pecador aí. Eu não sou. Sou fariseu. Eu sou da lei. Às vezes a gente se acha santarrão demais. Está se achando demais. É o Tássia, né? Está se achando. Está se achando. Quando a gente acha que não tem dívida, a palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O difícil é quando eu não enxergo isso. Quando as pessoas têm tamanha arrogância de não enxergar as suas dívidas, elas não conseguem orar o Pai Nosso com toda sinceridade. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava num culto com o apóstolo Colin Dye, há uns 3 anos atrás, num culto em São Paulo com o apóstolo Colin Dye, não sei quem conhece ele aqui. E ele dizia que ele chegou num culto um dia, e Deus falou para ele colocar toda a igreja de joelhos para se arrepender, pedir perdão, e confessar os pecados, e se arrepender ali. Ele disse assim: você vai orar com aquilo que você se arrepende, e comece a orar. E toda a igreja ajoelhou, e ele se ajoelhou nas cadeiras pastorais que ficavam em cima do púlpito. Ele ajoelhou também, e ele começou a dizer assim: Senhor, eu me arrependo. E aí ele travava. Ele dizia: Senhor, eu me arrependo, e não vinha na cabeça dele nada do que ele teria que se arrepender. Ele começou a pensar assim: Senhor, eu não tenho do que me arrepender. Para ele estar vivendo uma vida tão santa, tão diante de Deus. Tem hora que você vive, você fala assim: eu não estou roubando, não estou matando, então eu sou santo, eu sou demais, eu sou incrível. Tem horas que a gente está... E aí ele estava se sentindo assim. A hora que ele percebeu, irmãos, a arrogância do coração dele, que o impedia de ver o que estava realmente no coração dele, ele começou a orar assim: Senhor, eu me arrependo de não ter do que me arrepender. Eu me arrependo de não ter o que vir na minha mente que eu estou pecando, porque eu estou tão arrogante, que eu acho que eu não tenho nada de errado na minha vida.
quando eu for orar o Pai Nosso, eu tenho que dobrar meu joelho no meu quarto, fechar a porta do meu quarto e dizer assim: perdoa as minhas dívidas. E há pessoas que dizem assim, e até sabiamente falando, né? Pecado tem nome. Aí você diz: o que é isso, pecado tem nome? Porque quando a gente vai pedir perdão para Deus, a gente fala assim: Senhor, perdoa meus pecados. Todos eles. O Senhor conhece todos. Não, qual é o nome? Senhor, perdoa o meu pecado, porque o Senhor sabe que eu sou mentiroso. É o nome. Senhor, perdoa, eu estou confessando. Ele fala: qual? Ah, perdoa o meu pecado. Ele fala: pois não, qual? Qual Senhor eu perdoo? Oh, todos que o Senhor conhece. Não, qual? Eu quero que o Senhor me perdoe o pecado do adultério. Eu quero que o Senhor me perdoe agora. A fornicação, eu quero perdão. Eu confesso e abandono e deixo. Assim que eu oro sinceramente, não é um mantra: perdoa as minhas dívidas, perdoa a minha dívida, perdoa a minha dívida. Que é isso? A oração do Pai Nosso não é um mantra, é um relacionamento com Deus de sinceridade. Senhor, sou devedor, sou pecador, sou condenado ao inferno, mas pela Tua misericórdia o Senhor me presenteou com o céu. Eu mereço a morte, mas pela graça o Senhor me deu vida. Aleluia. Eu não posso orar, essa é muito engraçada. Eu não posso orar assim como eu perdoo, se na verdade eu quero que meu irmão morra. Porque o texto é assim: perdoa as minhas dívidas, assim como eu também perdoo os que têm dívida comigo. Não é só dívida financeira, aqueles que me ofenderam, aqueles que me magoaram, eu também perdoo, eu também libero. Da mesma forma que o Senhor está me perdoando, eu também estou perdoando. E como que eu vou orar essa parte de forma hipócrita, se Deus vê o meu coração? Senhor, perdoa as minhas dívidas, esse pecado, assim como eu perdoo também. Não sei se eu perdoo não. Porque Deus vai ler meu coração e falar assim: ó, você não perdoou não, você quer que eu te perdoo, mas você não perdoou não. Olha, e há uma ênfase aqui, acabando a oração no versículo 13, sobe para mim um pouquinho, por favor. Acaba a oração no versículo 13, no versículo 14 e 15 diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora veja só: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Há uma condição ali: Ele te perdoa como você perdoa. Você não perdoa, Ele também não te perdoa. Há uma condição nesse quesito, no mundo espiritual. E é muito engraçado, porque assim, né, eu e a pastora Vanessa, às vezes a gente discute. Acho que dá para você ver como é que ela está o pescoço dela hoje, né? Brincadeira, né? Às vezes a gente discute, porque a gente é casal normal, a gente discute, né? Aí discute daqui, discute dali, um fica bravo daqui, outro fica bravo daqui. Aí ela fica na sala, eu vou para o quarto, aí eu vou orar. Aí eu vou orar no quarto, ela está na sala, eu estou no quarto, aí eu falo: agora eu vou orar. Eu vou orar. Aí, Senhor, eu preciso orar. Para poder me acalmar, eu preciso orar. Senão, como é que fica o pescoço dela? Brincadeira. Aí eu vou orar. Só que eu aprendi, quando eu era pequenininho no Barbacena, que antes de você orar, você tem que pedir perdão para Deus. A primeira coisa que você faz, você pede perdão. Antes de você começar a orar, você pede perdão. Não é assim que você aprendeu assim também? Não sei se foi só eu que aprendi assim. Só que eu também aprendi que antes de pedir perdão para Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perdoar. Então eu vou orar. Aí eu vou lá para o meu quarto, aí eu digo assim: Senhor, eu quero entrar na Tua presença agora, porque eu preciso do Senhor na minha vida. E antes de entrar na Tua presença, eu quero Te pedir perdão pelas minhas falhas, assim como Jesus, não consigo perdoar a pastora Vanessa ainda, Senhor. Aí eu travo ali eu travo, dali não sai, fica um tempo. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, me perdoa, eu sei que o Senhor me perdoa, assim como eu quero matar ela ainda, eu ainda quero matar. O Senhor, não adianta eu ser hipócrita com o Senhor, porque se eu falar eu perdoo, o Senhor vai ler meu coração e vai falar assim: mentiroso, não é assim não.
Então eu fico ali, aí eu fico declarando, Senhor, eu perdoo, calma pai, estou perdoando. Eu vou lá, Senhor, me ajuda. Eu tenho que orar, porque senão minha oração, eu fico lá um tempinho, Senhor, até que eu sinto já que, aí quando eu sinto que eu perdoei, aí eu consigo, Senhor, perdoa, agora me perdoa mesmo, a jeito que eu fiz com ela, agora faz comigo. Aí eu consigo caminhar na minha oração, e consigo prosseguir na minha oração. Aí às vezes eu chego na sala, aí já estou com meu coração limpo e tal, amor, não sei o que, o que foi? Eu falo, você não orou ainda, né? Brincadeira, né? Você não orou ainda, né? Se você tivesse orado, você já ia travar ali, ó. Você ia pedir perdão, mas antes de pedir perdão, você tem que perdoar. E aí você ia travar. Gente, a gente precisa aprender o seguinte, que o perdão não libera a vida do outro. A gente diz assim, vou liberar a sua vida. A pessoa fala, já está liberada lá, meu. Talvez a pessoa te magoou, você ficou com aquela mágoa no coração, ele está vivendo a vida dele lá. E você está aqui, com essa mágoa. Aí você chega para ele e fala assim, eu vou liberar a sua vida. Ele fala, eu estou caminhando aqui, meu, não estava sabendo de nada. Você vai liberar a tua vida, visto que o perdão não libera a vida do magoador, mas o perdão libera a vida do magoado. Essa é a ideia. Então na hora que eu vou orar o Pai Nosso, Deus limpa o meu coração. A oração do Pai Nosso é uma lavagem no nosso coração. Quando eu digo assim, Senhor, eu perdoo as minhas dívidas, assim como o Senhor sabe que aquela pessoa está perdoada, aquele fulano está perdoado, aquela beltrana está liberada, e o meu coração está limpo diante do Senhor. É muita mágoa para um coração para orar o Pai Nosso. Como é que eu oro o Pai Nosso? Que hipocrisia! Orar o Pai Nosso magoado com o irmão, tomar a ceia do mesmo pão, o partir do mesmo pão, se eu não falo com o irmão da igreja, se eu não falo com um parente, se eu não falo com o meu filho, se eu não falo com o meu antigo pastor, com o meu antigo, sei lá. Que isso? Nós somos cristãos e nós temos que ter um coração limpo. Senhor, olha, e perdão, liberar perdão não é sentir. Eu não sinto, ninguém sente, você quer matar a pessoa. Você queria orar assim, Senhor, que ele se lasque em nome de Jesus. Ou algumas orações mais espirituais, né? Senhor, eu perdoo, mas leva esse traste, por favor. Recolhe. Tem horas que não é assim. Nós precisamos aprender a limpar nosso coração. Assim como eu perdoo. Assim como eu perdoo. Outra parte que a gente fala. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Livra você do mal que você está caminhando. Porque geralmente é assim, eu digo assim, Senhor, livra-me do mal, mas onde que eu estou? Na beira do penhasco. Livra-me do mal. Ele fala, então sai daí, meu filho. Sai daí. Livra-me do mal, é só você dar um passo para trás, porque você fica justamente aonde você vai ser tentado, e você acha que você vai ser forte, e a palavra fala que quando você é forte, você é fraco, quando você é fraco, aí você é forte. A Bíblia fala assim, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja quantas pessoas falam assim, quando acontece uma tragédia, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, que isso ia acontecer na minha família. Você nunca imaginou, mas você estava lá na beirinha, testando Deus, testando o cabo de aço de Deus, não, aqui não vai soltar, do lado de Deus não vai soltar, mas do seu lado, não sei se você vai conseguir segurar. Livra-me do mal, então se converta, porque os seus pés estão caminhando para caminhos maus. Sabe o que é conversão? Você está andando, e aí você faz uma conversão, e você muda de direção, para você agradar a Deus. Quando você for orar o Pai Nosso, você tem que orar de uma forma convertida. Senhor, livra-me do mal, porque eu mesmo já estou fugindo da aparência de todo mal. Eu mesmo estou me policiando, eu mesmo estou me guardando, para não ser tentado muito mais do que eu posso suportar. Não, isso não vai acontecer, cuidado,
Cuidado com a sua arrogância, cuidado com a sua prepotência, porque a Bíblia fala que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Livra-me do mal, Senhor. E por fim, irmãos, para encerrar a oração do Pai Nosso, ela é tão completa, que ela termina glorificando a Deus. E ela diz assim: teu é o poder, tua é a glória para sempre. E eu não posso orar isso, se na verdade eu quero a glória para mim. Tu é a glória. Deus fala: você que quer ser glorificado. Senhor, a glória vai ser tua. Mentira, você que vai querer aparecer. As pessoas querem dom de Deus, não é para glorificar Deus, é para se glorificar. Eu quero ter esse dom. Que dom? Dom de voar. Eu quero ter dom de acender. Eu quero ter dom do dente, de ouro, da mão. O que vai glorificar Deus? Vai glorificar o quê? Eu tenho o dom de revelação. E aí um monte de crente Kodak indo atrás da revelação. Você entendeu ou não? Crente Kodak, revelação. E aí não, porque aí a pessoa que tem a revelação, o dom dela nunca glorifica a Deus, nunca aponta para o Senhor. Eu vou te ensinar uma coisa: se o dom de um servo de Deus, que ele tenha, que ele possua, não aponte para Deus e não glorifique a Deus, desconfie. Se quando a pessoa é cheia do dom, ela é muito mais glorificada do que o próprio Jesus, que é dono do dom, desconfie. As pessoas dizem assim: eu tenho dom. Que dom? O dom é de Deus, filho, você não tem nada. Pedro, quando foi para ser adorado, ele falou: não, levanta, porque eu sou homem igual você. Eu sou homem igual você. Não muda nada. A gente acha que tem muito, né? A gente vê uma igreja muito cheia. Eu falei isso de manhã. Nós precisamos vigiar para manter a mesma essência que tínhamos com 16 pessoas. Porque a gente não pode olhar para os números, porque vão dizer assim, né? Olha como não consegui agregar. Eu vou te dizer, irmãos, esse crescimento da igreja não foi eu. Eu tenho plena convicção que é fruto da graça de Deus. Porque vão dizer assim: o bispo Tarles fez a igreja crescer. Não, a Bíblia fala assim: um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Ele que dá o crescimento. Eu posso ter plantado alguma coisa, posso estar regando também, mas toda honra e toda glória é dada a Jesus Cristo. Às vezes a gente se acha próspero demais, olha quanto que eu tenho, olha os meus celeiros. Aí ele fala: você não tem nada, eu sou dono do ouro e da prata. A honra e a glória e o louvor é para Ele. E na hora de uma oração, a oração não tem que ser para mim, a oração tem que ser para Ele, para exaltar a Ele. Os meus pedidos tem que ser para glorificar a Deus, as minhas vontades tem que agradar ao Senhor. Se eu tenho um sonho que não glorifica a Deus, eu abro mão desse sonho para glorificar a Deus. Sabe, irmãos, porque Ele é o único digno de ser glorificado. O nosso Deus, irmãos. Eu chorei demais de manhã, acho que não vou chorar agora. O nosso Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece porque foi o único Deus que, sendo Deus, se esvaziou de ser Deus, assumindo forma de homem, e veio nos resgatar do nosso pecado. O nosso Deus é digno de ser glorificado, porque foi Ele que morreu numa cruz por nós. Ele merece toda a honra e toda a glória. Teu é o reino, Teu é a glória para sempre. O nosso Deus, Ele merece ser glorificado, porque foi Ele que nos escolheu. Sabe por que Ele merece toda a glória, toda a honra? Porque aquela cruz que Ele morreu era para mim, era para você. Nós devíamos morrer naquela cruz, mas Ele morreu. Por isso toda a honra e toda a glória dada a Ele, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe por que nós glorificamos a esse Deus maravilhoso? Porque Ele, sendo Deus, se esvaziou de ser Deus, veio à terra, morreu numa cruz, ressuscitou, voltou para Deus e disse assim: eu ainda volto para buscar vocês.
que eu quero que aonde eu esteja, vós estejais também. O único Deus que vem buscar o seu povo, ressuscitar os mortos em Cristo, arrebatar os vivos ao céu, para o encontro do Senhor nos ares. E é por isso que Ele merece toda a honra e toda a glória, porque é o único Deus que vem buscar o seu povo, é Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. E por isso que o nome dele está acima de todo nome, e não há outro nome que se nomeie que importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. Por isso que ele é rei, e não só rei, ele é rei dos reis. E ele não é só Senhor, ele é Senhor dos senhores. Ele merece o único digno de ser glorificado aqui, que essa igreja nunca glorifique homens, nunca glorifique as coisas, os números, a honra que Deus nos deu, mas toda a honra tem que ser dada a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.